Existem vários testemunhos de encontros com entidades ou guias espirituais relatados por pessoas que experimentaram dimetiltriptamina, DMT, especialmente durante experiências psicodélicas. O psiquiatra Rick Straman conduziu um estudo clínico na década de 1990 no qual administrou DMT intravenoso a voluntários. Em seu livro DMT, The Spirit Molecule, Straman relata quantos de seus participantes relataram encontros com entidades que eles descreveram como seres inteligentes e espirituais durante suas experiências com DMT. Muitos usuários do DMT compartilharam suas experiências em plataformas online, em livros e em documentários. Relatam encontros com seres de luz, entidades geométricas ou figuras humanoides que se comunicam telepaticamente ou transmitem ensinamentos espirituais. Documentários como DMT, The Spirit Molecule, baseado no livro de Rick Straman, e outros projetos audiovisuais exploram esses testemunhos e as implicações filosóficas e espirituais das experiências com DMT. Alguns antropólogos e etnobotânicos estudaram na tradição cristã, especialmente no monaquismo e em alguns ramos místicos, existem figuras espirituais que orientam os discípulos na sua vida espiritual e prática religiosa. Nos movimentos esotéricos e da nova era, fala-se frequentemente de guias espirituais, anjos ou seres ascendidos que auxiliam os indivíduos no seu desenvolvimento espiritual. Nos tempos antigos, muitas culturas mantinham crença semelhante. Por exemplo, no Antigo Egito eles acreditavam nos Ka, que eram entidades espirituais que acompanhavam os indivíduos ao longo de suas vidas e depois delas. Conceitos de guias ou mentores espirituais também são encontrados no Hermetismo e em outras tradições místicas da antiguidade mediterrânea. Assim, a noção de ter um guia espiritual que pertence a um estado de realidade material é um tema recorrente em inúmeras filosofias e religiões ao longo da história. Cumprem diversas funções, desde orientar na busca de conhecimento e sabedoria até auxiliar no desenvolvimento espiritual e moral dos indivíduos. Os mestres espirituais, como faróis de luz na imensidão do oceano da existência, iluminam o caminho daqueles que buscam transcender as limitações do mundo material e alcançar a plenitude espiritual. Esses seres de sabedoria e compaixão possuem uma profunda conexão com o divino, tornando-se canais de transmissão de conhecimento para aqueles que aspiram a elevar sua consciência, bem como para aqueles para quem a espiritualidade passa despercebida no seu dia a dia. O seu papel não se limita à mera instrução intelectual, mas abrange uma profunda transformação do ser. Através da sugestão telepática, os mestres espirituais semeiam sementes de conhecimento nas mentes e nos corações dos seus discípulos, despertando neles a capacidade de perceber a realidade a partir de uma perspectiva mais elevada. Na minha experiência pessoal, descobri diferentes maneiras pelas quais eles agem para nos ajudar em nosso caminho espiritual. Eles não revelam o futuro porque eles próprios não conhecem o nosso destino, limitam-se a seguir o plano traçado pelo Criador e a guiar-nos nesse caminho. Eles tecem nós em nosso futuro ao longo de nossas vidas, que convergem com outros nós em futuros que eles irão tecer. É como num filme, onde um diálogo precede um acontecimento que acontecerá mais tarde. Do nosso ponto de vista, somente quando o acontecimento foi consumado, e depois de meditarmos sobre o ocorrido, vemos como as situações se entrelaçaram de forma perfeita até chegarmos ao momento em que nos encontramos. A sugestão telepática é uma ferramenta sutil e poderosa que permite aos mestres espirituais transmitir mensagens e ideias diretamente ao subconsciente de seus discípulos. Esta forma de comunicação, livre das limitações da linguagem verbal, facilita um acesso mais profundo à sabedoria interior, permitindo aos discípulos assimilar ensinamentos complexos de forma intuitiva e natural. Os mestres espirituais não procuram impor dogmas ou crenças, mas guiam os seus discípulos num processo de autodescoberta. Através da sua compaixão e sabedoria, eles criam um espaço seguro e estimulante para os discípulos explorarem o seu próprio potencial espiritual e avançarem em direção a uma maior compreensão de si mesmos e do universo ao seu redor. Sua influência se estende além do plano físico, transcendendo as barreiras do tempo e do espaço. Através dos seus ensinamentos e exemplo, os mestres espirituais inspiram gerações de buscadores da verdade, deixando um legado de amor, compaixão e sabedoria que continua a iluminar o caminho daqueles que desejam alcançar a libertação espiritual. Num mundo marcado pela incerteza e pela confusão, a figura do mestre espiritual surge como um farol de esperança e orientação. A sua presença amorosa e sábia lembra-nos que não estamos sozinhos no nosso caminho de evolução e que existe uma força superior que nos acompanha e nos impulsiona para a realização do nosso potencial máximo. Se você tiver a sorte de encontrar um professor espiritual em seu caminho, abrace seu guia com humildade e coração aberto.
Reconheça nele um reflexo da sua própria sabedoria interior e prepare-se para embarcar em uma jornada de transformação que o levará a descobrir a verdadeira essência do seu ser. Os mestres entregam as ideias arquetípicas aos seus discípulos para que possam manifestá-las no plano material e na consciência humana. Estas ideias são injetadas na mente da raça através da realização por um seleto grupo de indivíduos que fazem parte da mente coletiva. Os mestres espirituais, como faróis de sabedoria na noite da ignorância, desempenham um papel fundamental na evolução da humanidade. Seu trabalho não se limita a orientar seus discípulos em seu caminho individual de crescimento espiritual, mas também abrange a transmissão de ideias arquetípicas à mente coletiva, semeando sementes de transformação que têm o potencial de elevar a consciência de toda a humanidade. As ideias arquetípicas são padrões universais de energia e informação que representam conceitos fundamentais da existência humana, como amor, justiça, liberdade e unidade. Estas ideias não pertencem a nenhum indivíduo em particular, mas fazem parte do inconsciente coletivo da humanidade. Os mestres, através de sua profunda conexão com o plano espiritual, têm acesso a essas ideias arquetípicas e as transmitem aos seus discípulos de diversas maneiras. Através de ensinamentos, símbolos, sonhos, intuições e experiências diretas. O objetivo desta transmissão não é impor dogmas ou crenças, mas despertar nos discípulos a capacidade de reconhecer e compreender essas ideias universais, permitindo-lhes integrá-las nas suas próprias vidas e manifestá-las no mundo material. Os discípulos que recebem essas ideias arquetípicas tornam-se canais de transformação, atuando como antenas que amplificam e transmitem essas ideias para a mente coletiva. Através das suas ações, palavras e pensamentos, estes indivíduos inspiram outros a despertar o seu próprio potencial e a contribuir para a evolução da humanidade. A manifestação das ideias arquetípicas no plano material não é um processo imediato ou fácil. Requer um esforço consciente e sustentado por parte dos discípulos, bem como a cooperação e colaboração de um seleto grupo de indivíduos que fazem parte da mente coletiva. Este seleto grupo é formado por aqueles que desenvolveram maior sensibilidade às energias sutis e que estão abertos para receber e transmitir mensagens dos planos superiores. Através do seu trabalho conjunto, esses indivíduos amplificam o impacto das ideias arquetípicas e contribuem para sua manifestação na realidade física. O processo de transformação impulsionado pelas ideias arquetípicas não se limita à mente individual, mas abrange também a consciência coletiva da humanidade. À medida que mais pessoas se abrem a estas ideias e as integram nas suas vidas, é criado um efeito cascata que aumenta a vibração geral do planeta e promove mudanças positivas na sociedade. O processo de transformação espiritual impulsionado pelas ideias arquetípicas é comparável à difusão de uma poderosa semente que germina e se espalha na consciência coletiva da humanidade. Imagine que essas ideias são como sementes plantadas em diferentes partes do mundo, em diferentes mentes e corações. Cada indivíduo que abre e recebe essas ideias arquetípicas é como um solo fértil onde essas sementes podem criar raízes e crescer. Por exemplo, considere uma pessoa que descobre o conceito de compaixão universal e decide aplicá-lo ativamente na sua vida diária. Esta pessoa não só experimenta uma profunda mudança pessoal, mas também irradia compaixão para com aqueles que a rodeiam, seus amigos, familiares, colegas e comunidade. Agora, imagine que essa mesma ideia é compartilhada com outras pessoas ao seu redor. Alguns deles também o adotam e praticam. Isto cria um efeito dominó onde mais e mais indivíduos começam a vibrar na frequência da compaixão e a agir a partir desse estado elevado de consciência. À medida que este processo se multiplica por muitas pessoas e comunidades, é gerado um impacto coletivo significativo. A energia da compaixão e de outras ideias arquetípicas expande e eleva a vibração geral do planeta. Este aumento na vibração não afeta apenas os indivíduos a nível pessoal, mas também tem efeitos tangíveis na sociedade como um todo. É promovida uma mudança positiva, onde a compaixão, a sabedoria e outras virtudes espirituais se tornam mais prevalentes e eficazes na resolução de conflitos, na criação de comunidades mais solidárias e na promoção da paz interior e exterior. Assim como uma pequena semente pode transformar-se numa árvore robusta que proporciona sombra e frutos, as ideias arquetípicas, quando internalizadas e partilhadas por muitos, têm o poder de transformar profundamente a nossa experiência coletiva neste mundo. Este processo não ocorre apenas a nível individual, mas afeta a consciência coletiva da humanidade, facilitando um caminho para um futuro mais harmonioso e espiritualmente enriquecedor para todos.
O trabalho dos mestres espirituais na transmissão das ideias arquetípicas é uma tarefa crucial para o desenvolvimento da humanidade. Ao semear estas sementes de sabedoria e transformação na mente coletiva, você contribui para a criação de um mundo mais justo, amoroso e compassivo para todos. Se você tiver a sorte de encontrar um professor espiritual em seu caminho, abra seu coração e sua mente às ideias arquetípicas que ele ou ela lhe transmite. Reconheça neles o potencial de transformar a sua vida e o mundo ao seu redor, e junte-se à rede de indivíduos que trabalham pela evolução da humanidade. Os mestres avaliam a eficiência e disciplina do discípulo em diversas áreas de sua vida, como a limpeza de seu ambiente e a forma como exerce suas atividades profissionais. Estes testes são importantes para determinar a capacidade do discípulo de avançar no seu caminho espiritual. No caminho espiritual, o mestre desempenha um papel fundamental como guia e mentor, conduzindo o discípulo à sabedoria e à iluminação. Seu papel não se limita à mera transmissão de conhecimento, mas envolve também a avaliação e o desenvolvimento do caráter do discípulo, preparando-o para enfrentar os desafios apresentados pelo caminho do crescimento espiritual. As provas a que os discípulos são submetidos pelos seus mestres não são meras ações arbitrárias ou caprichosas, mas respondem a um propósito superior: forjar o caráter e a disciplina do discípulo, preparando-o para atingir um nível espiritual superior. A limpeza do ambiente do discípulo é uma das áreas que os mestres avaliam cuidadosamente. Um ambiente ordenado e harmonioso reflete um estado de espírito calmo e disciplinado, condições essenciais para o avanço espiritual. Por outro lado, um espaço caótico e desordenado pode dificultar a concentração e a conexão com a energia interior. A forma como o discípulo desenvolve as suas atividades profissionais é também um importante indicador do seu progresso espiritual. Um trabalho realizado com ética, responsabilidade e dedicação reflete espírito disciplinado e compromisso com o crescimento pessoal. Já o trabalho descuidado ou realizado sem paixão pode mostrar a necessidade de maior autoconhecimento e desenvolvimento da vontade. As provas que o discípulo enfrenta não são punições ou repreensões, mas sim oportunidades de crescimento e transformação pessoal. Ao superá-los com determinação e humildade, o discípulo fortalece seu caráter, desenvolve sua disciplina e se aproxima do objetivo final do caminho espiritual, a iluminação. É importante lembrar que cada discípulo é único e percorre seu caminho espiritual em seu próprio ritmo. Os testes que cada um enfrenta são personalizados e respondem à confiança e à entrega ao mestre espiritual são fundamentais neste processo. O discípulo deve reconhecer a sabedoria e a experiência do mestre, e aceitar as provações como oportunidades para evoluir e atingir todo o seu potencial espiritual. No caminho para a iluminação, as provações não são obstáculos intransponíveis, mas sim trampolins que nos elevam em direção a uma maior compreensão de nós mesmos e do universo que nos rodeia. Ao enfrentá-los com coragem e determinação, chegamos mais perto de nos libertar das amarras do ego e de perceber a nossa verdadeira essência. Os mestres também atuam como protetores dos discípulos durante as suas primeiras experiências nos mundos interiores, salvaguardando-os até que adquiram a capacidade necessária para transitar entre diferentes estados de consciência. O caminho espiritual não envolve apenas uma viagem para dentro de si, mas também uma exploração dos mundos interiores, dimensões invisíveis ao olho físico, mas cheias de energia, conhecimento e possibilidades. Nesta jornada fascinante, mas por vezes desafiadora, os mestres espirituais desempenham um papel vital como guias e protetores dos seus discípulos. Os mundos internos são espaços vibratórios que existem além da percepção comum. Nelas vivem seres de diferentes níveis de consciência, e manifestam-se energias e realidades que desafiam a nossa compreensão racional. Para um discípulo inexperiente, entrar nesses mundos sem a devida orientação pode ser uma experiência avassaladora e até perigosa. É aqui que a presença protetora dos mestres espirituais se torna inestimável. A sua sabedoria e experiência permitem-lhes guiar os seus discípulos através dos mundos interiores, protegendo-os de energias negativas, entidades hostis e experiências que possam perturbar o seu equilíbrio emocional e mental. Os mestres atuam como faróis de luz nas trevas, iluminando o caminho do discípulo e proporcionando a segurança e o apoio necessários para navegar nos labirintos da realidade multidimensional. A sua presença dá ao discípulo confiança e coragem para explorar com abertura e serenidade os mistérios que os mundos interiores abrigam. À medida que o discípulo avança em seu caminho espiritual, ele adquire as habilidades e a consciência necessárias para transitar pelos mundos internos de forma autônoma. Contudo, a orientação e proteção dos mestres continuam a ser valiosas,
especialmente em tempos de dúvida, desorientação ou desafio. É importante reconhecer que os mestres espirituais não são seres infalível nem onipotente. Seu papel é acompanhar o discípulo em seu caminho, e não substituí-lo. A responsabilidade final pelo crescimento e evolução espiritual cabe ao próprio discípulo. Assim, os mestres desempenham um papel crucial na orientação, ensino e proteção dos discípulos no seu caminho espiritual, ajudando-os a avançar na sua evolução e desenvolvimento espiritual. Nosso programa de hoje é isso. Não se esqueça de curtir e escrever seus comentários. Muito obrigado por ficar até o final e até o próximo programa.